Olá, alunos do sétimo ano, muito boa tarde. Eu sou o professor Wesley Lacerda, da sua disciplina de informática. Bem, na aula de hoje, percebam que iremos trabalhar a semana 2, tá certo? E também a semana 3 do nosso material, tá bom? Então se atentem aí, a semana 2 e a semana 3. Aqui nossos conteúdos, estão interligados. Percebam que o objetivo do conhecimento é o menu de configurações tanto na primeira semana quanto na terceira semana, tá certo? E também, o conteúdo relacionado vai ser o painel de controle. Claro que tem, alguns detalhes extra, alguns detalhes a mais aqui dentro de cada um desse tema painel de controle, tá certo? Mas o ponto-chave aqui são eles, tá bom? Então, sem mais delongas, temos então de dar continuidade à nossa semana. Vamos então, a princípio, a semana 2, tá certo? Vimos aqui na semana 1, com o painel de controle, o meio básico. E veremos então, na semana 2, o painel de controle em si, certo? Percebam que nele eu não coloquei nenhuma abreviação entre parênteses, como aqui na terceira semana, certo? Então vamos lá, semana 2 do nosso material, e diz o seguinte, o painel de controle, ou painel de control, é uma ferramenta de sistemas da Microsoft Windows. Percebam, a Microsoft Windows. Temos aqui um detalhe, ele é da Windows, certo? E continua o seguinte, na qual consiste em personalizar as configurações do computador. Já o centro de controle é uma ferramenta do sistema Linux, certo? Então temos aqui dois painéis de controles entre aspas, tá certo? Porque ambos têm a mesma função, porém, centro de controle é o nome dado ao sistema do Linux, e painel de controle é o nome dado ao sistema Windows, tá bom? Então é isso. A questão número 1 da nossa semana 2 diz o seguinte: o painel de controle é de qual sistema? Percebam o nome aqui negritado, painel de controle. Vimos no texto acima, que o painel de controle é uma ferramenta do sistema Windows, criado pelo nosso amigo Bill Gates, tá certo? Então o painel de controle é de qual sistema operacional? Vamos colocar aqui o sistema operacional, da Microsoft, tá certo? Como mostra o próprio texto. Atividade número 2 diz o seguinte: ainda usando o texto acima, painel de controle, professor, que texto é esse? Percebam, prestem atenção no título, painel de controles, o texto que acabamos de ler, tá certo? E agora diz o seguinte: o centro de controle, é de qual sistema operacional? Vou ler um trechinho aqui para vocês, um breve spoiler da resposta. O centro de controle, olha só que coincidência de palavra. O centro de controle é uma ferramenta de um sistema. De qual sistema? Estou aqui, sublinhando para vocês. De qual sistema? Sistema Linux, tá certo? Então, se um é do Linux, o outro só pode ser, do nosso querido e tão usado Windows, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente já conclui, brevemente, muito rápido, a nossa segunda semana. Então, partimos então, para a terceira semana, certo? Vocês vão colocar aqui de qual sistema pertence o centro de controle, tá certo? E lembrando que SO é uma abreviação de sistema operacional. E diz o seguinte, o painel de controle, aqui está voltado para a área de trabalho. Percebam que eu destaquei aqui em parênteses para vocês a área de trabalho. Então aqui era o painel de controle como um todo. E aprofundando mais na matéria, temos aqui o painel de controle, área de trabalho, tá certo? Então vamos lá. Vamos ler o texto aqui, fazendo as nossas breves pausas, e diagnosticando a possível resposta, tá bom? Então diz o seguinte aqui o nosso digníssimo texto: o painel de controle, que é da onde, pessoal? O painel de controle do Linux. Então, o painel de controle também fornece opções para personalizar Personalizar o que? A aparência e a funcionalidade do computador, tanto quanto, o painel de controle que o Windows tem. E ele continua dizendo o seguinte, alterar a aparência dos itens da área de trabalho, aplicar um tema ou proteção de tela do computador, ou até mesmo personalizar o menu iniciar e a barra de tarefas, Então aqui,
temos algumas funcionalidades que foi, né, apontadas aqui no texto, tá certo? Ó, proteção de tela, personalização, né, do menu iniciar, barras de tarefas, aparência dos itens, tá certo? Tudo isso aqui são chaves importantes para a resposta. Acompanhem comigo no material de vocês, tá bom? Então, vamos lá para as respostas, tá bom? Vamos colocar um verde aqui, porque a gente vai acertar todas, certo? A questão número 1 diz o seguinte: os itens da área de trabalho podem ser personalizados pelo painel de controle. Painel de controle, painel de controle. Percebam aqui o nome em destaque. Quase apaguei aqui de tanto que eu risquei. Painel de controle. Então ele pode ser personalizado, né? Percebam aqui no texto, ele está dizendo o seguinte, não? Ele pode ser personalizado, né? Sua aparência e funcionalidade por quem? Painel de controle. Então, 1000 vezes verdadeira questão, tá certo? Excelente questão aqui, trazendo para vocês, tá bom? Feito ela, então, partimos para a nossa última questão, pessoal. Infelizmente, né? Nossa última atividade. Temos 2 questões nela aqui. E vamos responder, né, à altura. Uma questão muito bacana. Diz o seguinte: sobre o nosso assunto abordado acima, mostrando a função do painel de controle, né? Responda. Vou trocar a cor aqui. Responda. Você, perceba um pronome pessoal. Então é uma pergunta pessoal para vocês. Você já usou alguma função do painel de controle? Se sim, qual? Se não, você apenas coloca: não, professor, nunca usei. Tá certo? Questão número 2 e última questão dessa nossa semana. Você já fez a alteração dos itens da área de trabalho pelo painel de controle? Olha só, essa pergunta é bem interessante, né? Você já pode ter até sim feito a alteração do item da área de trabalho, ter movido uma pasta de um lugar para o outro. Mas você já moveu pelo painel de controle? Duvido, hein? Quem colocar assim aí, eu vou ver. Vou ter que conferir essa resposta. Não que esteja errada, mas parabéns. Poucas pessoas conseguem fazer isso. E a gente, né, possivelmente vai aprender nas nossas conseguintes aulas. Tá certo, pessoal? Então é isso. Finalizamos com sucesso aqui a nossa semana 3, certo? E também, antes dela, né, a nossa semana 2 aqui, ó. Finalizada com sucesso. Vamos vir aqui, ó. Semana 2, semana 3. Tudo certinho, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, um grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula.